Irmãos, quem dirige no nosso trânsito de Goiânia sabe muito bem o quão importante é a atenção nas coisas fundamentais, desde a sinalização, não é? De trânsito, as barberagens que acontecem o tempo todo sobre nós, a atenção ao pedestre que passa às vezes despercebido e correndo risco. Enfim, enquanto estamos dirigindo, os nossos olhos têm que estar totalmente atentos. Outro dia, dirigindo aqui na cidade, o Jonatas, meu pequeno, estava atrás, lendo uma historinha, e ele, em determinado momento, disse: pai, olha aqui. Eu disse: filho, agora não dá, não tem jeito. Ele disse: não, pai, mas é rapidinho. Eu disse: filho, agora não tem jeito, papai não pode desviar os olhos dele. Mas apesar da gente saber que a nossa visão ela tem que estar voltada para aquilo que é fundamental no trânsito, em outras áreas da nossa vida nem sempre é verdade isso. No que diz respeito às coisas espirituais, nem sempre nós estamos olhando na direção certa, nem sempre nossa visão está com a atenção necessária naquilo que é fundamental. E por isso mesmo nós nos expomos a riscos espirituais e nós perdemos bênçãos e grandes oportunidades exatamente por não conseguirmos enxergar. Se os irmãos observarem essa pequena porção do capítulo 1, que é bem grande, não é, do Evangelho de João, que nós lemos, quantas vezes o verbo ver aparece nesse texto, e os seus correlatos, né? Olhou, não é? Por exemplo, a ideia aqui é que enxergar o que era importante naquele momento era algo que não podia ser deixado de lado. As pessoas estavam acumuladas na beira do Jordão ali, e todas estavam ali com a atenção voltada para João Batista. João Batista tinha um papel muito importante, que era o de preparar o caminho, de ser o precursor do Messias. Mas João Batista tinha a convicção, e Deus deu a ele a visão de que ele não era o alvo das pessoas, não podia ser o alvo das pessoas. E isso é algo tremendo, olhando para aquela circunstância, porque João já era um pregador famoso, ele já tinha uma grande congregação, as pessoas já davam atenção para ele, mas ele não era o Messias, não era ele que podia salvar, não era ele que podia tirar o pecado, não era ele que podia restaurar vidas, ele podia apenas chamá-los ao arrependimento, e ele podia apontar para o Senhor Jesus. E esse é talvez o primeiro registro que a gente tenha de um encontro formal de Jesus com João Batista depois da idade adulta. Talvez eles até tenham se encontrado outras vezes na infância, tenham tido algum momento em que os seus pais se encontraram, mas o fato é que eles não cresceram juntos, eles não estiveram constantemente juntos, e aquele foi um encontro muito especial, porque João Batista, quando ele se encontra com Jesus ali, em primeiro lugar, quando Jesus pede para ser batizado, ele diz: não, eu não. Ele já sabia, ele já conseguia enxergar a diferença que havia entre ele e Jesus. Ele diz: eu é que devo ser batizado pelo Senhor. Depois, quando Jesus aparece, não é, em cena após o batismo, o próprio João Batista chama os seus discípulos e diz: eu vi o Messias, e é ele que vocês devem seguir. E a Bíblia diz que João Batista enxerga isso tão claramente, que quando ele se refere a Jesus, ele se refere como alguém muito maior do que ele, como alguém que ele não era digno sequer de desatar as sandálias, porque ele conseguiu ver aquilo que era fundamental. E uma das coisas interessantes, queridos, que nós observamos é que aqueles que ouviram a orientação de João Batista no que diz respeito a quem deviam seguir, para onde deveriam dirigir a sua atenção, aonde que a sua visão devia estar firme, eles logo descobriram coisas extremamente importantes em relação a Jesus.
E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, sobre o poder da visão daquele que vê Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos, queridos, é que quem vê Jesus, vê aquele que pode tirar o pecado do mundo. As pessoas às vezes olham para aqueles que representam Jesus, que falam em nome de Jesus, mas eles não conseguem ver o próprio Jesus. E esse é um temor que eu tenho, e creio que a maioria daqueles que são chamados para pastorear tem, de que as pessoas comecem a olhar para mim, de que as pessoas comecem a olhar para o discípulo e não conseguir ver o mestre. O que João Batista faz é dizer claramente para os seus discípulos: é Ele é aquele que tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro de Deus. E com isso João Batista faz uma alusão direta ao Cordeiro que devia ser sacrificado figuradamente, era apenas simbolicamente, como sinal da redenção do pecado. Então, irmãos, João Batista faz uma alusão, ele usa uma expressão para lembrar as pessoas de que agora não era mais aquele cordeirinho que era levado ao altar e sacrificado pelo sacerdote, mas agora era aquele que verdadeiramente era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe, irmãos, isso faz uma enorme diferença, porque poderíamos ainda hoje continuar sacrificando, continuar oferecendo o Cordeiro sobre o altar como propiciação pelos nossos pecados, enquanto Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi enviado a esse mundo exatamente para pagar de uma vez por todas pelos nossos pecados, já veio, já cumpriu o seu papel e já nos livrou de todo o pecado, de toda a condenação que Ele traz sobre nós. Jesus é o único poderoso para perdoar pecados, é o único suficiente para nos livrar das marcas dele, e é tão somente pelo sangue de Jesus que nós somos purificados. É por isso que podemos confiar nas promessas das Escrituras, no que dizem respeito ao perdão dos nossos pecados. Mas se não formos capazes de ver, de enxergar aquele que proveu, aquele que promoveu o perdão dos nossos pecados, então não teremos visto o melhor. Segundo lugar, queridos, nós aprendemos com esse texto que aquele que vê a Jesus, vê aquele que realmente pode tirar os nossos pecados, mas vê também a importância de testemunhar para outros. E João Batista é um grande exemplo para nós disso. Ele podia ter ficado calado, ele podia ter dito: encontrei, descobri, vi o que há de melhor nesse mundo. Mas ele, logo de cara, ele se dispõe a compartilhar com outros. Ele chama aqueles que estão mais próximos, ele chama os seus próprios discípulos e dizem: é a Ele que vocês devem seguir. Eu vi a Jesus, mas vocês também precisam ver. Eu vi aquele que tira o pecado do mundo e tirou o meu próprio pecado, mas eu preciso testemunhar para que outros também possam enxergar. Inicialmente André, Simão Pedro, Filipe, Natanael, eles foram desafiados a ir até onde Jesus estava, a ver com os seus próprios olhos. E sabe, amados, esse é um desafio que nós enfrentamos todos os dias, seja dentro da nossa casa, para que aqueles que convivem conosco, sejam os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos filhos, as pessoas que trabalham na nossa casa, que convivem conosco, aqueles com quem nós convivemos diariamente no nosso trabalho, as pessoas que nós temos contato no nosso dia a dia, na nossa semana, pessoas que se relacionam conosco às vezes esporadicamente, mas que precisam ter a oportunidade de ver com seus próprios olhos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não teme perder a sua congregação, ele não teme perder os seus discípulos, pelo contrário, ele mesmo chama os seus discípulos e diz: é Ele, não sou eu. Vocês precisam enxergar a Jesus, vocês precisam conhecer a Jesus, vocês precisam saber que Ele é o único que pode salvá-los. E é curioso porque o próprio texto já vai mostrando o poder multiplicador disso, né? Primeiramente, João Batista aponta, mas
Depois André, vai lá e chama o seu irmão, e depois eles compartilham com outros, eles testemunham para outros, e o Evangelho ele vai sendo multiplicado assim, à medida em que pessoas conseguem ver a Jesus como Senhor e como Salvador. E esse poder da visão sobre as nossas vidas faz com que nós queiramos compartilhar com outros, para que outros também possam ver. E é dessa maneira que uma pequena quantidade do Evangelho pode entrar na sociedade onde nós estamos, como o fermento entra na massa e leveda toda a massa. Nós podemos, de fato, usar o poder da visão que Deus nos deu, para que outros também possam enxergar. Eu gosto muito da resposta de Pedro ao Sinédrio, quando eles são avisados de que vão ser soltos, mas com a condição de que não mais falem no nome de Jesus. E Pedro toma a palavra, e diante daquela Suprema Corte, ele diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Se essa é a condição para que nós sejamos libertos, não nos libertem. Se essa é a condição para preservar a nossa vida, nós vamos morrer, porque nós conhecemos a Jesus, nós temos visto a Jesus, nós temos visto aquilo que Ele pode fazer, e nós não vamos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. E foi exatamente o que João Batista fez, e foi a mesma coisa que André fez, e foi a mesma coisa que outros discípulos fizeram, e com certeza muitos de nós que estamos aqui porque outros discípulos de Jesus do nosso tempo não se contiveram ao ver Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e diante dessa visão de que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, compartilharam o Evangelho com você, falaram de Jesus com você, e insistiram para que você também o conhecesse, e para que você também o visse pessoalmente. 1 João capítulo 1, versículo 3 diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que temos visto, o que ouvimos, anunciamos também a vós outros. Queridos, ninguém precisa se tornar um grande pregador eloquente, mas se você viu a Jesus, se você conseguiu percebê-lo como seu Redentor pessoal, se você sentiu os efeitos do perdão que só Ele pode conceder a você, livrando você de todo o pecado e de toda a condenação dele, então você não pode ficar calado. Não é possível ficar calado. E a única coisa que Deus quer é que você aprenda a passar para outros, a compartilhar com outros aquilo que Jesus mostrou para você, ou aquilo que você viu em Jesus. Gosto muito também do texto da mulher samaritana em João capítulo 4, verso 29, quando ela descobre quem é Jesus, depois daquele diálogo, não é, que ela tem com Jesus, ela corre na cidade, ela vai até as pessoas que ela conhecia, e a palavra que está registrada lá é: vinde e vede. Vejam, olhem, eu vi, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Messias tão esperado, tão aguardado. O poder da visão daquele que vê Jesus se manifesta no fato de que nós vemos aquele que pode nos perdoar todos os pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também se manifesta no fato de que não nos contemos diante da oportunidade ou das oportunidades de testemunhar para que outros também vejam. Por fim, o poder da visão daquele que vê Jesus se manifesta através da convicção de que Ele é o único capaz de batizar com o Espírito Santo. João Batista tinha uma tarefa muito interessante, porque ele foi comissionado para pregar arrependimento, e ele chamava as pessoas ao arrependimento, a uma mudança de vida, e ele chamava as pessoas a se batizarem como sinal de que elas realmente haviam entendido aquela mensagem, que elas iriam mudar de vida. Mas João Batista tinha plena convicção de que aquilo que ele fazia era apenas simbólico, exterior, mas que ele mesmo não podia tirar o pecado das pessoas.
Ele mesmo não podia mudar as pessoas, fazê-las nascer de novo. Ele mesmo não tinha poder para aplicar redenção ao coração e à vida daquelas pessoas. E uma coisa interessante é que João Batista certamente vai construindo a sua visão a respeito de quem é Jesus a partir dos fatos com os quais ele vai convivendo. Ele vê o Espírito Santo pousar sobre Jesus. Ele ouve dos céus a voz do próprio Pai dizendo: esse é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. E a conclusão era óbvia no coração de João Batista: eu posso batizar com água, mas somente aquele sobre cuja cabeça eu vi pousar o Espírito Santo é capaz de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Somente Ele é capaz de fazer nascer de novo. E aqui nós não estamos falando de experiências sobrenaturais como falar em línguas, curar enfermos. Nós estamos falando da obra mais importante do Espírito Santo na vida de uma pessoa, que é a obra da regeneração. O que João Batista vê é que aquele que vê Jesus, aquele que enxerga Jesus como seu único Senhor e Salvador, é também aquele sobre cuja vida o Espírito Santo se manifestou e o seu coração foi invadido com uma força que nenhum outro homem, nenhuma capacidade humana, nenhuma ciência jamais seria capaz de realizar. Por isso a palavra de João Batista viu o Espírito Santo descer do céu como pomba sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Ele diz: eu recebi essa revelação do próprio Pai. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amados, Deus espera que nós sejamos todos cheios do Espírito Santo, para que outros também possam partilhar da mesma bênção, da mesma experiência. Não que eu seja aquele capaz de repartir o Espírito Santo com alguém, mas eu sou aquele que Deus capacitou, pelo mesmo Espírito, a ver o Senhor Jesus como única fonte de salvação, de transformação, de redenção, e ver o Espírito Santo como o único capaz de aplicar isso à vida das pessoas. Somente pelo poder do Espírito Santo a salvação se efetiva na vida do pecador. Quando Nicodemos perguntou para Jesus: o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus disse: é preciso nascer de novo. E Nicodemos ficou sem entender, e ele disse: Senhor, como pode um velho como eu voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse para ele: eu não estou falando desse tipo de nascimento, mas eu estou falando daquele nascimento que é promovido pelo próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que pode fazer nascer, que pode transformar, que pode redimir, que pode mudar conceitos, que pode fazer tudo totalmente novo. É preciso ter a visão, queridos, que o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, nos leva ao senhorio de Cristo. Aqueles em cujo coração o Espírito Santo agiu, eles vão se sujeitar a Cristo. Eles não vão apenas enxergar Jesus, como tantas pessoas naquelas multidões que seguiram Jesus pela Galileia conseguiram vê-lo, mas não conseguiram se sujeitar a Ele, se submeter a Ele, e não conseguiram perceber que nas mãos de Jesus e no seu próprio sangue estava o poder de redimir, de restaurar, de transformar vidas. E aí, queridos, o que nós percebemos é que João Batista, ao ver isso, ele vê que o Espírito Santo pode transformar a vida das pessoas. Por isso ele pega primeiramente os seus discípulos e diz: é com ele que vocês têm que seguir. É para ele que vocês têm que olhar. É dele que vocês têm que ouvir o ensinamento. Dele eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias. Simão, que depois se transforma no Pedro que nós conhecemos, e que no meio da dúvida sobre quem era Jesus, foi o que tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. André, que sai rapidamente e diz: eu preciso compartilhar isso com alguém, e ele busca seu irmão, e depois ele busca João, e ele vai fazendo com que outros possam enxergar e ver a mesma coisa que ele. O mesmo aconteceu com Saulo,
tanto tempo depois, que ao ver Jesus naquele caminho de Damasco, deixa de ser um perseguidor da igreja e do nome de Cristo, para se transformar no Paulo, num homem que Deus usou tremendamente para levar o Evangelho no seu tempo, e que Deus usa até os nossos dias, porque se tirarmos o apóstolo Paulo da história bíblica, tiramos mais da metade do Novo Testamento. Um homem que viu a Jesus e que teve a sua vida completamente transformada. Eu quero terminar apenas com algumas aplicações. Primeiro, eu sei que você, como eu, temos práticas religiosas dominicais, vivemos numa comunidade que serve e que adora ao Senhor, mas é preciso ver mais do que isso, é preciso enxergar que só Jesus pode tirar o nosso pecado. Não é o fato de você vir à igreja, não é o fato de você estar comprometido com o rol de membros dessa igreja, não é o fato de você ser dizimista, mas o fato de você ter visto Jesus e ter enxergado que Ele é o único capaz de perdoar pecados. Só Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, é importante entender que é nossa obrigação testemunhar. É obrigação mesmo, irmãos. Não é apenas oportunidade, é obrigação. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, ele diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Eu preciso compartilhar o Evangelho, eu preciso anunciá-lo a outras pessoas. Não há batismo no Espírito Santo fora da ação soberana de Jesus na salvação do pecador. Se o Espírito Santo não agir, você não conhece Jesus, e se você não tem Jesus, você também não tem o Espírito Santo. E finalmente, quem vê Jesus, vê não apenas a oportunidade de uma vida transformada, mas vê também a bênção de poder ver a obra redentora de Jesus se manifestando na vida de outras pessoas. João Batista viveu pouco tempo depois disso, bem pouco, mas o suficiente para ver que aqueles que eram inicialmente apenas discípulos do homem João Batista se tornaram discípulos e apóstolos de Jesus, o Senhor do universo. Homens que eram chamados ao arrependimento, mas que agora provaram de salvação plena e verdadeira. Homens que viviam vidas comuns, mas que se transformaram em agentes do reino de Deus, por onde quer que Deus os levou. A pergunta que eu faço para concluir é: você já viu Jesus? Você tem enxergado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O Espírito Santo de Deus tem levado você a um comprometimento tal com esse Jesus que outros podem também ver Jesus através da sua própria vida? Se a sua resposta é sim, glória a Deus. Se não, meu convite é para que nessa manhã, ao orarmos aqui, você peça ao Senhor para que Ele abra os olhos, para que Ele permita, ao sair desse lugar, sair como um verdadeiro discípulo de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para contemplarmos a face de Jesus, o Redentor, nessa hora. Em nome de Jesus, Pai querido, permita que, ó Deus, todo pecado, toda condenação, ó Deus, que haja, ó Deus querido, na vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, possa ser removida pelo simples fato deles conseguirem ver que o Senhor é o único Salvador da vida deles. Dá-nos, ó Deus amado, a bênção de percebermos que o Espírito Santo, ó Deus amado, é o agente dessa transformação. Quando aplica em nós essa palavra, quando abre os nossos olhos para enxergar Jesus e quando nos regenera para uma nova e viva esperança em Cristo. Toma conta do teu povo nessa manhã, e ao participarmos da ceia do Senhor agora, Pai, que o Senhor nos permita enxergar Jesus, além dos elementos, ó Deus, que são apenas símbolo do seu corpo e do seu sangue, porque o Jesus, ó Deus, representado nesses elementos,
está presente no meio do teu povo nessa hora. E mais do que isso, está presente no coração e na vida daqueles que já o confessaram como Senhor e Salvador. Aceita a nossa adoração e a nossa gratidão por isso. Em nome de Jesus. Amém.